A reportagem de capa da Veja desta semana revela que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria pago, Carol Esponza, 30 milhões de dólares ao senador Davi Alcolumbre. A matéria de Robson Bonin também mostra os detalhes da ligação entre o PT da Bahia e o caso do Banco Master. Segundo o relato, o ex-banqueiro teria feito ao Alcolumbre esse pagamento de 30 milhões de dólares para o presidente do Senado, cerca de 155 milhões de reais. Olha que chequinho, hein, Carol Esponza? Pois é, programa ao vivo, né? Ainda não entendi aqui se isso foi um vazamento de alguma parte da delação do Vorcaro. Acho que não. Acho que é uma investigação da Polícia Federal, né? Ou pelo menos vazou isso aqui para algum jornalista do envolvimento do Alcolumbre, porque até agora a gente não tinha visto nada do Alcolumbre. A gente viu do Rueda, que também está enrolado até o último fio de cabelo, né? Já descobriram um contrato milionário dele, ele negou a princípio e depois falou que sim, que prestou consultoria para o Master, né? Mas quem é que presta consultoria para o Master, né? Acho que deve ter meia dúzia ali de pessoas que efetivamente trabalham para o Master e depois os advogados mais caros do Brasil ali prestando consultoria, porque é tudo contrato na casa dos 100 milhões de reais. Como foi com o Ciro Nogueira, como foi com o Rueda, e agora não me surpreende com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que está sentado em cima da CPMI do Master há tanto tempo. Vamos lá, Davi Alcolumbre foi quem indicou o presidente, acho que é um prévio, associação lá da Previdência do Amapá, foi quem indicou o presidente, e obviamente a associação colocou bilhões, milhões de reais dos aposentados lá do Amapá no Banco Master, né, obviamente prejuízo, assim como o governo do Rio de Janeiro, aqui meu país, Rio de Janeiro, e outros governadores e outros presidentes dessas instituições que também precisam vir a público para explicar. Então não é novidade que o Alcolumbre pudesse estar envolvido, mas a gente não sabia aqui dessa cifra. Então, assim, mais um motivo para a delação do Vorcaro ser rejeitada. Significa que a polícia está chegando em muito mais coisa e que ele está ali boquinha calada, reforçando o meu argumento que ele vai esperar, como se diz, o sistema se reorganizar. O sistema sempre se reorganiza e salva os dele ali. Mas só lembrando que Alcolumbre, né, que como presidente do Senado, ele também é presidente do Congresso. E o pedido de CPMI, da CPI mista, porque você tem o regimento da Câmara, o regimento do Senado e o regimento do Congresso. Para que uma CPMI seja instalada, basta a leitura do requerimento. Então, não é uma questão discricionária do Alcolumbre enquanto presidente do Congresso, né? Dados ali os requisitos, que é prazo determinado, objeto específico e 1/3 das assinaturas, tudo isso já foi dado, já tudo isso tem, ele é obrigado a fazer a leitura do requerimento. Ele tem feito manobra regimental atrás de manobra regimental para votar outros projetos de lei, para abrir o Congresso Nacional com pauta única, para não ler o regimento, para não instalar a CPMI do Master. Então fica aí a pergunta, Alcolumbre. Mas será que é isso aqui a explicação? Eu já venho fazendo essa pergunta. Por que o Alcolumbre não quer instalar a CPMI? Pelo visto, a resposta veio. E quanto é que é? 30 milhões de dólares, né? Vai ver, são 30 milhões de dólares de motivos. Que pichincha, Adam. Assim, a gente começa a colocar os valores e eu acho que cada vez mais as pessoas vão descobrindo os valores e quem está envolvido nesse entorno começa também a ficar bem irritado com essa situação. Por quê? Porque 129 milhões é o preço que um certo ministro aí recebeu. 155 milhões foi o preço agora que o Alcolumbre teria recebido pelo Daniel Vorcaro. 20 milhões para um ministro do Lula. Enfim, muito mais coisa que está saindo. Só que, realmente, o que a Carol Esponza falou é excelente. Fica claro agora o verdadeiro motivo do porquê Alcolumbre não pautou a CPMI do Master. Não só não pautou, mas ficou irritado com a pressão das 280 assinaturas. Falou, inclusive, que ele, se ele quisesse, ele pautava quando ele quisesse, que ele não estava nem aí para o regimento, ele que mandava. Cara, então agora ficou claro. Fica aqui a minha indignação e o seguinte: Daniel Vorcaro já confirmado aí como um banqueiro bandido e agora Davi Alcolumbre sendo envolvido nesse caso
precisa, primeiro, ser afastado do Senado, não pode mais ser presidente do Senado. É um absurdo alguém que está envolvido nesse caso ter o poder de decisão de pautar ou não a CPMI que vai investigar o caso. Assim como o Toffoli, quando descobriram sobre o Taiaiá, sobre viagem de jatinho, etc., teve que ser afastado do processo. É a mesma lógica, só que nesse caso são 155 milhões de motivos para o Davi Alcolumbre ser afastado do Senado Federal.